E o texto bíblico que eu gostaria de usar, ele está registrado na carta de Paulo a Tito, que só tem um pequeno capítulo, ali no versículo de número 5. E Paulo, quando escreve a Tito, depois de ter deixado Tito nas regiões das igrejas recém-plantadas na Grécia, Paulo diz para Tito o seguinte através desta carta: por esta causa, Tito, eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Assim como você está, feche seus olhos, curva sua cabeça um minutinho. Senhor, obrigado pela tua palavra, e obrigado, Senhor, por tudo que nos faz nesta noite nos reunirmos como povo teu e como sociedade desta cidade em torno desta palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações e responde, Senhor, para nós através da tua palavra, não da palavra de homens, não a partir de uma doutrina, mas a partir da tua palavra. Por que esta cidade precisa da tua igreja? Ajuda-nos a entender isso, e ajuda-nos, Deus, a viver profundamente isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e queridas aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando através da internet e aqueles que irão até mesmo ver esta transmissão em algum outro momento, sabe por que a igreja está na cidade? Sabe por que a cidade precisa da igreja? Porque a cidade precisa daquele que é o Criador das pessoas que nela habitam. A palavra do Senhor, ela nos deixa claro que Deus, ele não é apenas Criador, mas que ele é também o mantenedor das nossas vidas. Alguém cantou que mais do que o ar que respiramos, nós precisamos dele. E de fato, se não fosse o Senhor, através do seu sopro, que todos os dias, todas as manhãs, se renova na nossa vida através da sua misericórdia, se não fosse o Senhor através deste sopro, que traz para a nossa vida a vida necessária, se não fosse o Senhor através deste sopro, que faz com que a igreja, e no caso agora me refiro à Igreja Metodista em Presidente Prudente, perdure por 100 anos ininterruptos de ação missionária, de ação social, de educação cristã, de promoção humana em solo prudentino, e a partir do solo prudentino, se não fosse o Senhor, o que seria de cada um de nós? O que seria das nossas vidas? Mas quando Paulo escreve a Tito, Paulo é muito pontual e incisivo em dizer para Tito por qual propósito ou por quais propósitos Tito estava sendo deixado ali na cidade de Creta. Eu imagino que Paulo, ele deixa Tito em Creta com um certo sofrimento no seu coração, porque Tito, se nós olharmos alguns versículos antes, é identificado por Paulo nesta carta como verdadeiro filho. E graças a Deus, porque a palavra não deixa pontas soltas, a Bíblia não deixa pontas soltas. A história desse Tito a gente conhece bem. Porque Paulo, quando converte-se, e isso está registrado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando converte-se, ele converte-se de uma condição de perseguidor de cristãos e passa agora a ser um crente perseguido. Mas como por muitos anos
Paulo, como aliado do Império Romano e como aliado dos sacerdotes da religião judaica, era um perseguidor dos cristãos. Paulo encontra uma certa dificuldade nas suas primeiras tentativas de inserção na comunidade cristã. E isso vai durar mais ou menos uns 2 anos. Dele tentar chegar próximo da comunhão com os irmãos de Jerusalém, mas não conseguir. Dele tentar se aproximar de alguns irmãos, quem sabe ali no território de Antioquia, e também não conseguir. Dele tentar, quem sabe, perambular por alguns lugares onde a igreja, já dispersada após a perseguição registrada em Atos 8, havia se enraizado, mas ele não conseguiu. E essa peregrinação sem sucesso do apóstolo Paulo durou cerca de 2 anos, até que ele resolve voltar para sua terra, Tarso. Paulo de Tarso. Ele resolve voltar para sua terra dizendo: vou fazer a obra do Evangelho lá. E na carta dele, o próprio apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, lá no capítulo de número 2, no versículo 1, ele faz uma menção de que 14 anos depois destes 2 anos de tentativa sem sucesso de fazer parte da comunidade cristã, na sede e subsede da igreja, Jerusalém, Antioquia, 14 anos depois dessa tentativa sem sucesso, Barnabé vai buscar Paulo lá em Tarso, dizendo: vamos lá, você vai chegar comigo na igreja em Jerusalém, e você vai fazer parte dessa igreja. E o Paulo diz: eu quero levar um cara junto comigo. E quem é esse? O Tito, que Paulo havia pregado o evangelho para ele na sua cidade, provavelmente natal, a cidade de Tarso, que Paulo viu nascer para Cristo, nascer para o evangelho através da sua pregação, que Paulo viu crescer no evangelho através do seu discipulado, que Paulo percebeu alguma orientação vocacional para o ministério pastoral, ao ponto de dizer: vou levar esse sujeito, porque em algum determinado momento ele vai ser útil para a obra do evangelho. E agora, na carta que Paulo escreve para Tito, já não uma comunicação face a face, mas uma carta, então já havia uma distância, a gente vê Paulo dizendo para Tito: olha, tem um motivo de eu ter te deixado em Creta. O verdadeiro filho, aquele que ele chama de verdadeiro filho, porque ele viu todo esse processo de nascimento de Tito na fé. Ele diz: tem um propósito para eu te deixar em Creta. E ele começa desvendando esse propósito para Tito, dizendo: para que pusesses em ordem as coisas que ainda faltam. E aqui eu encontro a primeira resposta, ou a primeira parte da resposta do porquê a cidade precisa da igreja. E agora eu não falo mais da cidade de Creta, agora eu não falo mais de Tito e da igreja apostólica, agora eu falo da nossa querida Presidente Prudente, que me acolheu há quase 10 anos, que acolheu a minha família há quase 10 anos, quando chegamos aqui nesta cidade. Por que esta cidade precisa da igreja? Porque a igreja, vereadores e vereadoras, recebeu do Senhor, não de qualquer um, não do meu bispo que apareceu na tela agora há pouco e que vai estar com a gente na próxima semana, não dele, não das autoridades eclesiásticas, mas do próprio Senhor. A igreja recebeu a outorga, a obrigação, a responsabilidade de, conforme diz o texto bíblico, colocar em ordem as coisas que ainda faltam. Vocês, queridos vereadores, queridas vereadoras, têm uma linha de atuação para colocar as coisas em ordem também. Vocês fazem leis, vocês saem para as ruas, levam o gabinete para o bairro, saem para as ruas, ouvem pessoas. Eu morei no Maracanã, vereador. Como eu vi o senhor andando na rua ali. Continua andando. Vocês têm uma linha de atuação. A nossa linha de atuação, com o mesmo foco, e quem sabe com o mesmo propósito, é uma linha de atuação um pouco diferente. Porque enquanto vocês andam, nós nos ajoelhamos. Vocês falam, e nós também falamos, mas nós pregamos. E tudo isso visando colocar aquilo que ainda resta
em ordem. A cidade precisa da igreja, porque ainda, e sempre será assim, haverão coisas para serem colocadas em ordem. E nós, como igreja, somos aqueles que receberão do Senhor a missão divina de colocar, através da oração, através da voz profética, através da adoração, através da manifestação daquele que é o nosso dono, o Senhor Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja centenária, Senhor desta cidade, em nome de Jesus, através da unção que Ele derrama sobre a igreja, colocar todas as coisas que ainda faltam em ordem. Tem bastante obra para a gente fazer, tem bastante oração ainda a ser feita, tem bastante jejum ainda para ser feito, para que todas as coisas que ainda restam sejam colocadas em ordem. Mas Paulo continua a sua fala dizendo para Tito, de cidade em cidade. Ele diz, coloque as coisas em ordem, e de cidade em cidade estabeleça presbíteros. Mas eu quero pegar essa parte, de cidade em cidade. Um segundo motivo pelo qual a cidade precisa da igreja. E isso, quem sabe, diferencia um pouco a atuação da igreja da atuação da Câmara na missão de colocar as coisas em ordem. A Câmara olha para Presidente Prudente, a igreja olha para os confins da terra. Mas ninguém sai por aí pregando o Evangelho, ninguém sai por aí avançando em nome do Senhor, sem que haja um vínculo. Paulo diz para Tito, Tito, o teu negócio é em Creta. Como Paulo disse há 100 anos atrás, na verdade, quase 103 anos atrás, porque a história da Igreja Metodista em Presidente Prudente começa em 1920. Nós estamos falando de uma igreja com endereço e emancipada a partir de 23. Mas lá em 1920, a chegada dos primeiros metodistas através da família França. Então, há 103 anos atrás, o Senhor enviou gente para cá, porque em alguma outra cidade havia um ardor no coração de pessoas dizendo, dá para pregar o Evangelho um pouco mais longe. Mas pessoas que estavam vinculadas a outros territórios, a outras igrejas da nossa denominação, de 105, 106, 110, 120 anos, como o nosso bispo disse no vídeo dele, a Igreja Metodista está no Brasil há quase 160 anos, primeiro como missão da Igreja Metodista nos Estados Unidos, e desde 1930, portanto um pouco mais nova do que nós aqui em Presidente Prudente, como igreja autônoma no Brasil. A autonomia da nossa igreja em Presidente Prudente é mais antiga do que a autonomia da Igreja Metodista no Brasil em 2 de setembro de 1930. Em 7 de setembro de 23, nós já estávamos proclamando nesta cidade, porque alguém antes disse, eu preciso ir de cidade em cidade, pregando o Evangelho. A cidade precisa da igreja, porque outras cidades precisam da igreja, porque outras cidades precisam do Evangelho. E a visão da igreja não é menor do que todo o mundo. O Senhor diz, ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas Paulo continua a sua transmissão de propósito a Tito, dizendo, Tito, de cidade em cidade, estabeleça presbíteros como já te mandei. Sabe por que a cidade precisa da igreja? Porque a igreja, por natureza, é orgânica e multiplicadora. Assim como na cidade as gerações precisam ser preparadas, a nossa vereadora Miriam, né? As gerações precisam ser preparadas para tomar conta de quem vem depois. Na igreja a coisa funciona da mesma forma. A igreja prepara pessoas para continuar a obra que é confiada pelo Senhor Jesus, o dono da igreja, aonde esta igreja está plantada. Continuar colocando em boa ordem as coisas que ainda restam. Não sei se é perceptível, mas esse versículo é um ciclo.
ele é um ciclo. A igreja tem uma missão: colocar em ordem as coisas que ainda restam, olhar para outros lugares que precisam dessa organização e avançar através da autoridade que lhe é outorgada pelo Senhor Jesus, de cidade em cidade, mas ainda assim continuar estabelecendo presbíteros, continuar estabelecendo obreiros, continuar levantando missionários, desafiando de pessoas, pegando pessoas de surpresa, pastora Lidiane, continuar surpreendendo pessoas para que a obra jamais pare, e assim será até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Aí as cidades não vão mais precisar da igreja, porque a igreja já terá a sua própria cidade, a Jerusalém Celestial, que o Senhor tem preparado para ela, a sua noiva, a igreja de Cristo. Louvado seja Deus pela responsabilidade que o Senhor outorga à igreja, a responsabilidade de sermos uma instituição, eu não diria necessária, mas eu diria indispensável, para que todas as coisas sejam colocadas em boa ordem, nas casas, nas famílias, nas vidas de pessoas, nos poderes da cidade, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela igreja metodista em Presidente Prudente, a igreja que o Senhor me dá não apenas a responsabilidade, mas a honra de pastorear. Sou feliz em Presidente Prudente. Uma coisa que sempre pergunto para os pastores quando a gente chega, né? Os irmãos, as irmãs puderam acompanhar um pouco da minha trajetória. Saí de Lins, fui para São Bernardo do Campo, pastoreei a igreja metodista na Água Fria, na zona norte de São Paulo, como pastor coadjutor, por 4 anos. Nos 2 últimos destes 4 anos, acumulei mais uma igreja, a igreja em Atibaia, né, pastoreando aquela igreja, não como ajudante, aquela igreja já pastoreando, designado sozinho. Saio de São Paulo, vou para Dourados, Mato Grosso do Sul, passei 7 anos felizes. Gabriel, nosso filho, nasceu lá. De lá venho aqui para Presidente Prudente. A vida do pastor é mais ou menos assim. Quando eu chego em São Paulo, perguntam assim: pastor, você já acostumou? E a minha resposta sempre foi a mesma: eu tenho outra escolha. Saio de São Paulo, chego em Dourados. Pastor, e aí, já está acostumado em morar em Dourados? Eu digo: eu lá tenho outra escolha. Saio de Dourados, venho para Presidente, a pergunta é a mesma. Presidente Prudente, a pergunta é a mesma, que eu acho que a turma combina. Quando o pastor vai chegar, pergunta se ele já acostumou. Pastor, já está acostumado? E a minha resposta continua sendo essa: eu tenho outra escolha. E não é uma resposta mal educada, ou quem sabe não é uma resposta preguiçosa, com preguiça de pensar. Não, para dar essa resposta eu tenho que pensar muito, porque eu entendo que eu não tenho outra escolha senão fazer aquilo que o Senhor me outorgou. E aquilo que o Senhor me outorgou pressupõe o ir de cidade em cidade, né? E espero que eu fique um pouco mais em Presidente Prudente. A minha igreja pode dizer amém? É só para saber, porque vocês estão tímidos, mas está perto, tá, queridos? Pensem ali, tá? Eu só queria saber isso, se está tranquilo, né? Permanecer mais um pouquinho com vocês, amém? Em nome de Jesus. Mas de cidade em cidades, queridos, ainda que não seja saindo daqui, mas avançando e plantando outras igrejas por aí. Eu louvo a Deus por conta da visão missionária desta igreja, sabe, das muitas mãos que fizeram esta obra acontecer até hoje. Aqui no começo, ó, eu acho que eles combinaram também, mas a minha ala de cabeça branca está aqui na frente, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus pela vida de vocês, amados, amadas. Eu falo minha ala de cabeça branca, mas tem gente multiplicada no Novo Bom Giovanni, né? Tem aqui da Central, tem do Novo Bom Giovanni, e tem os cabeça branca também, disfarçada no meio do povo, né, Zé Cusati? Eu estou te vendo, Mazini, eu estou te vendo, né? Glórias a Deus, queridos, glórias a Deus. Estão me tentando aqui, Flávio, estão me tentando, né? Mas amém. E queridos, louvado seja. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu pretendia fazer isso,
né? Até entrei em contato com algumas pessoas, mas famílias que têm mais de 3 gerações na igreja, famílias que têm mais de 3 gerações na igreja, fica de pé aí, mesmo que as famílias não estejam inteiras, tá? Mas se você faz parte de uma família que tem mais de 3 gerações na igreja, e Flávio, dessa você não escapou. Olha isso, gente, olha isso. Claro, os nossos bisos, eles não estão aqui, né? Os nossos bisos não estão aqui, mas tem vovô, tem vovó, né? Tem papai, mamãe, tem filhinho, filhinha, tem netinho aqui. E essa é a realidade da igreja. Essa é a realidade de uma obra que vai sendo passada e de um legado que vai sendo transmitido de geração em geração. E hoje eu pergunto, famílias que têm mais de 3 gerações se levantam, e sei lá, quase metade se levanta. Quem sabe daqui a alguns anos, quem não levantou agora, né, vai poder se levantar daqui a alguns aniversários, quando ou eu ou algum outro pastor chegar e dizer, cadê as famílias, né, que tem mais, aí os demais vão poder levantar, porque o legado continua. Louvado seja Deus pelas gerações, pela igreja geracional que multiplica um legado e que alcança outras vidas. Quando a palavra fala de preparar presbíteros, é disso que a palavra está falando. É de uma geração preparar a outra e anunciar a outra geração as benfeitorias de Deus. Amém? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Podem se assentar. Eu louvo ao Senhor por toda a igreja aqui representada. E eu digo representada porque ainda tem bastante gente que gostaria de estar aqui. Por todas as igrejas que têm um vínculo com a Igreja Metodista Central de Presidente Prudente, seja porque em algum momento foram plantadas por esta igreja, seja porque em algum momento foram auxiliadas ministerialmente ou de maneira missionária por esta igreja, ou seja pelo vínculo que através do Distrito de Presidente Prudente somos uma igreja conexional, estamos conectados uns aos outros no Brasil todo, seja pelo vínculo que a nossa conexionalidade nos proporciona. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. A placa, a medalha, assim como a igreja é um corpo que tem um cabeça, que é Cristo Jesus, que coordena todo este corpo, e assim como este corpo é formado de muitos membros, usando a metáfora do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, a placa e a medalha pertencem primeiramente ao cabeça deste corpo, mas em segundo lugar a todos nós que somos Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Eu sou o comendador, cheio de comendadores junto comigo, em nome de Jesus. Quem sabe o município não reconheça desta forma, mas em nome de Jesus, aquilo que nesta noite esta igreja e particularmente eu recebemos é por conta de sermos um corpo com um propósito nesta cidade. A cidade precisa da igreja, em nome de Jesus.